Meus amados, conforme eu sempre digo, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor. E hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro de Jonas. Espero que todos tenham lido, o livro de Jonas, um livro curto, bem pequeno mesmo o livro de Jonas, mas um livro poderoso. E hoje vamos falar do capítulo 3. No domingo passado, nós nos debruçamos sobre o capítulo 2 do livro de Jonas. Nós vimos o quão poderosa é a oração. Vimos que oração é como uma avenida pela qual a graça de Deus é derramada sobre nós. E hoje nós seremos expostos ao capítulo 3. Porque se no domingo passado nós aprendemos sobre o poder da oração, hoje nós aprenderemos sobre o poder da palavra, o poder das Escrituras, o poder da Bíblia, o poder da palavra do Senhor. E é exatamente com a palavra do Senhor que se inicia o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu peço a vocês que, assim querendo, claro, abram as Escrituras no livro de Jonas, no capítulo 3. Vamos ler os versos 1 e 2. Assim dizem as Escrituras: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jonas, as Escrituras nos ensinam, pela segunda vez. Ora, nós vimos no início da série que quando essa mesma palavra, que está no início do livro, inclusive, Jonas 1:1, veio a Jonas pela primeira vez, Jonas fugiu da palavra de Deus. Isso logo nos traz um questionamento. Será que isso ocorre com a gente? Será que fugimos da palavra do Senhor? Paulo, ele na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, nos ensina o seguinte, 16 e 17, nos ensina o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Meus queridos, quando nós lemos isso aqui, vem ao nosso coração esse questionamento, porque o livro de Jonas, conforme eu já disse outra vez, é uma janela para o coração de Deus, mas também é um espelho para o nosso coração. Então, quando nós nos colocamos diante do espelho e nos analisamos a nós mesmos, nós pensamos e nos questionamos: será que temos algumas vezes negligenciado a palavra do Senhor? Se esse é o caso, meus amados, esse livro vai falar diretamente ao nosso coração, vai mostrar quem é Deus e como temos a segunda chance para colocar e nos tornar corretos enquanto estamos errados, como temos a segunda chance para endireitar aquilo que precisa ser endireitado. Esse livro nos mostra que o Senhor é paciente, Ele é misericordioso com aqueles que querem voltar à presença do Senhor, querem voltar ao centro da vontade do Senhor. É por isso que eu digo, o capítulo 3 do livro de Jonas é um holofote sobre o coração de Deus. E nos diz o que, meus queridos? Quando as Escrituras no capítulo 3, e coloca aí Daniel 3:1, nos diz que pela segunda vez a palavra veio a Jonas. Diz o que? Diz que o mesmo Deus que não desistiu de Jonas, não desistirá de mim, não desistirá de você. Isso é poderosíssimo. Deus, Ele quer que confiemos nele. Ele quer que nós demos o primeiro passo. E esse primeiro passo é dado, e é interessante que isso é uma realidade ministerial, mesmo que nós não saibamos como é a caminhada completa.
Temos que dar o primeiro passo, mesmo que não saibamos por completo como será a caminhada. Isso é uma metodologia divina que é muito interessante. Eu falo brincando, né? Deus age com a gente, é igual o passeio de buggy aqui que tem aqui em Genipabu, é com emoção ou sem emoção? Eu fico brincando, Deus age com a gente com emoção, porque Deus muitas vezes nos pede algo, e quase sempre não nos mostra o plano completo. Aqui mesmo, o Defesa da Fé é um exemplo disso. Deus tem colocado no nosso coração, o meu coração, da pastora, de outras pessoas aqui, iniciar um orfanato. O orfanato tem até nome, é Lar 1:27, em alusão a Tiago 1:27. Coloca aí, Daniel, Tiago 1:27, que as escrituras dizem assim: a religião que Deus... Tiago 1:27, professor Daniel. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Deus colocou isso, né, em nosso coração. Nós já visitamos alguns orfanatos. O Defesa da Fé já trabalhou com crianças em situação de risco durante alguns anos, nas casas de passagem. Mas se você me perguntar como é que iremos iniciar esse orfanato, eu sou honesto para dizer para vocês, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia como é que isso vai acontecer. É um desejo que Deus coloca no nosso coração e a gente não sabe como vai acontecer. Ele nos diz dar o primeiro passo, se aprofundar, estudar como isso ocorre, ver qual é a legislação pertinente, orar a respeito. Mas como vai acontecer? Eu não sei. Deus não revelou. Assim é também na igreja. Igreja é a mesma coisa. O Defesa da Fé, quando começou, a gente não sabia. Deu o primeiro passo. Deus não nos mostra a caminhada completa, mas a gente tem que confiar no Senhor e ir adiante naquilo que Ele pede que a gente faça. Eu acho que se Deus tivesse nos mostrado tudo pelo que nós teríamos passado ou passamos, talvez a gente não tivesse a coragem necessária para ter feito o que foi preciso ter sido feito. Nós não teríamos, mesmo que hoje, ao olharmos para trás, a gente possa dizer que faríamos tudo novamente. Por quê? Porque o passado já nos mostra que Deus sempre esteve conosco. A fé tem que fazer o mesmo, mas não sempre é fácil. Nem sempre é fácil. O que Deus espera de nós é que quando eu olho para trás e digo, Deus sempre esteve conosco, é essa mesma convicção que devemos ter na fé de olhar para frente e dizer, Deus estará conosco. Se Deus sempre esteve comigo, como Ele me abandonará? Se Deus sempre esteve com você, como Ele lhe abandonará? Se Ele é fiel. O Senhor nunca nos abandonou. Agora a questão principal aqui, meus queridos, que vemos logo no início do capítulo 3 desse livro fantástico, maravilhoso, impressionante do livro de Jonas, é: você tem coragem para dar o primeiro passo? Você confia suficientemente em Deus para querer estar na vontade, no centro da vontade dEle? Essa é a questão, meus queridos. E foi assim também com Jonas. Voltemos lá a Jonas no capítulo 3. Vamos ler o verso 1 e depois o 2 novamente. O 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. E olha a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregar o quê? A mensagem que eu lhe darei. Deus não diz o negócio completo. E olha que está mandando ir para Nínive. Nínive, neste momento histórico, ainda não era a capital da Assíria, mas era uma grande cidade da Assíria. Aliás, só o livro de Jonas se refere a Nínive como grande cidade 3 vezes. Era uma cidade grande da Síria, que era conhecida pelo quê? Pela sua brutalidade. Conhecida pela sua brutalidade, pela sua especialidade em tortura. E a mensagem é: vá a este lugar para pregar contra este lugar o quê? A mensagem que eu lhe darei. Deus diz isso, né? Não mostra. Logo depois ele vai dizer
está implícito, porque Jonas sabe o que pregar, mas aqui ele não diz. Mas o que isso nos ensina? Coisa muito importante: a nossa obediência ao Senhor não é condicionada ao conteúdo do chamado. Eu vou obedecer a Deus se ele me pedir algo cujo conteúdo me apraz, cujo conteúdo me é bom, me parece bom. Eu vou obedecer a Deus unicamente se o conteúdo do que Ele me pedir for algo de que eu gosto? Não, nós não obedecemos a Deus pelo conteúdo do chamado, obedecemos a Deus porque é Deus, por amor a Deus, por fé e fidelidade ao Senhor. É por isso que, em essência, todo chamado é igualmente importante. Todo chamado é igualmente importante. O que vai analisar não é o conteúdo, mas a obediência. Tem um rapaz, já falei algumas vezes, um senhor que transformou a sua cidade num chamado específico dele. Qual era o chamado específico dele? Durante o dia ele dirigia um ônibus escolar, durante a semana dirigia um ônibus escolar. No final de semana, no domingo, o chamado específico dele era pegar esse ônibus e ir para as casas em que os filhos queriam ir para a igreja, mas os pais não. Ele levava as crianças das casas para a igreja. Fez isso, e isso transformou a vida da cidade. Uma próxima geração conheceu o Senhor pela obediência àquele chamado. Pois é, meus queridos, e Jonas aqui, quando ouviu a palavra pela segunda vez, havia mudado, seu jeito de ser. Nós vimos no domingo passado que pela oração ele foi trazido à vida no meio da morte. Ele se arrependeu. E aqui em Jonas 3:3, o que é que lemos? Diante desse chamado, Jonas, as escrituras dizem, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Engraçado, Lá no capítulo 1, Jonas tinha ido para a direção oposta a Nínive. Aqui não, ele foi para Nínive. As escrituras continuam, era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. 3 dias era o tempo suficiente para você percorrer toda a grande parte metropolitana de Nínive. 3 dias. Dessa cidade que, conforme eu disse, viria a ser a capital da Síria. Mas o que é interessante é que o verso 4, as escrituras dizem assim, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, e aí já tinha recebido a mensagem do Senhor, daqui a 40 dias Nínive será destruída. No passo normal 3 dias, mas o verso 4 diz, percorreu em um dia. Eu acho que, embora obedecesse ao Senhor, ainda restava aquela dúvida interior, aquele medo em executar o chamado. Mas, eu estou aqui no meio dos assírios, eu vou correr para passar essa mensagem logo. Então, um lugar de que as escrituras dizem que eram necessários 3 dias para percorrer todo o perímetro, Jonas o faz em um, correndo aqui e proclamando essa mensagem da destruição, do julgamento. Meus queridos, e aqui nós temos que ter um conhecimento, um aprofundamento teológico importante para entender isso. A misericórdia de Deus, em todas as escrituras, ela se manifesta de 2 formas. A primeira é em Deus avisar do julgamento. E a segunda é Ele informar como você está a salvo do julgamento, não sofrer o julgamento. Ele informa a saída do julgamento. Todas as escrituras são assim. Lá com Noé, como foi? Deus informou, haverá um dilúvio, mas também informou, quem estiver na arca será salvo. Noé foi o primeiro pregador. Quem estiver na arca será salvo. Haverá o julgamento, o dilúvio é o julgamento. Quem estiver na arca está sobre o julgamento, está a salvo do julgamento de Deus. Em Cristo é a mesma coisa.
Qual é a mensagem que toda igreja está pregando, deve pregar? A mensagem principal qual é de toda igreja? Haverá o julgamento de Deus. Você quer não ser julgado? Você quer estar salvo deste julgamento? Qual é a saída? Estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, o julgamento não recairá sobre você, mas Cristo será o seu substituto. O julgamento será em Cristo, pelo que Ele fez. Por isso que nós somos salvos. Quando a pessoa diz para o crente assim, você é salvo? Ele diz, eu sou salvo. Aí muitos não sabem, salvo de quê? A pessoa é salvo do julgamento de Deus. A salvação é garantida em Cristo, porque o julgamento é de Cristo, não é do crente. O crente não será julgado quanto à sua salvação, porque ele está em Cristo, como aquele que estava na arca. É interessante que Paulo usa essa nomenclatura em Cristo, fazendo uma alusão perfeita à mensagem de Noé, da arca. Quem está na arca, uma arca daquele tamanho só tinha uma entrada. João 14,6, né? Eu sou o único caminho, eu sou o único caminho para o Senhor, Jesus diz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Jonas foi a mesma coisa, é assim. Haverá destruição. Mas aqui nós temos que entender que houve sim a mensagem da saída do julgamento. Porque quem se arrepender, como Jonas se arrependeu, será poupado. Jonas sofreu o julgamento do afastamento de Deus. E pelo seu arrependimento foi poupado. A profecia, inclusive eu estava até conversando, eu acho que uma vez com Orlando sobre isso, Orlando estava conversando comigo sobre isso. Essa profecia de Jonas, Orlando perguntou, papai, como é que Jonas fez uma profecia que não foi cumprida? Será que ele é um falso profeta? E outra coisa, viu pessoal? Cuidado com esse negócio, assim diz o Senhor, e você fala para uma pessoa uma coisa. Se foi Deus mesmo que disse, diga, mas você tem que ter convicção. Não é pouca coisa falar na autoridade de Deus. Para vocês terem uma ideia, o Antigo Testamento, a punição para falar na autoridade de Deus sem ser, era a morte. Cuidado, eu não estou dizendo que não é para fazer não, mas tenha convicção que é do Senhor, que não é de você, da sua vontade. Tenha convicção que é do Senhor. Porque como a gente está aqui, chega uma pessoa para mim e diz assim, olha, pastor, Deus me falou para eu fazer isso na minha vida. Aí eu digo o quê? O que você está me perguntando? Não é, se Deus lhe falou, não precisa pedir minha opinião. Você acha que eu vou ter uma opinião contrária de Deus? Você tem que ter convicção que é Deus. Tem convicção que é Deus. E aqui Jonas diz assim, essa profecia de Jonas, da destruição, do julgamento, teologicamente nós temos que entender que é uma profecia de julgamento que é condicional, não é absoluta. Por que nós sabemos isso? Porque é o padrão de Deus. O padrão de Deus em suas profecias de julgamento são condicionais. Ele mostra o julgamento, mas dá a saída. A misericórdia tem esses dois momentos, em forma do julgamento, em forma da saída. Mas independente disso, você diz, eu não estou satisfeito com essa análise teológica. Tudo bem, eu acho correto você ter esse tipo de abordagem. Aliás, tudo que eu falar aqui nessa igreja deve ser confrontado com as Escrituras. Tudo. E se você confrontar o que eu estou falando com as Escrituras, você vai dizer, pera, mas não estou totalmente convencido. Tem que estar na Bíblia isso. Como eu sei que Jonas pregou a mensagem da salvação e não só a mensagem do julgamento? Como eu sei? Porque também está nas Escrituras, não no livro de Jonas. Mas, por exemplo, Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no verso 30, as Escrituras nos dizem assim: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Ora, meus queridos, que sinal é o de Cristo, o Filho do Homem, para esta geração? O sinal da
salvação, o sinal da vida em meio à morte, o sinal de encontrar a saída no julgamento de Deus. Foi o que Jonas representou para aquele povo, meus queridos. O Evangelho também de São Mateus, no capítulo 12, nos versos 39 e 40, nos diz assim: ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E o 40: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em resumo, como houve, e essa era a mensagem de Jonas para os ninivitas, como houve saída para mim, há saída para vocês. O julgamento ocorrerá, mas como houve saída para mim, há saída para vocês. Isso é ser sinal de Cristo. Como é a mensagem da cruz. O que ele fez na cruz, ele se tornou saída para nós, para que não sejamos objeto do julgamento de Deus. Como houve saída para Jonas, houve saída para Nínive. E da mesma forma, como houve saída para Nínive, há saída para mim, há saída para você. Jonas, meus queridos, falou da palavra de Deus e falou do que Deus fez com ele. Isso é muito importante. Falou da palavra de Deus e falou do que Deus fez com ele a partir das consequências desastrosas decorrentes das decisões erradas que ele tomou na vida. Quando nós olhamos para isso, logo uma luz acende. Eu fico pensando assim, porque nós vamos ver mais para frente o poder de evangelização de Jonas nessa passagem. Poder de evangelização. Aí eu fico pensando assim, rapaz, isso aqui está nos ensinando a ser igreja. Isso está nos ensinando a evangelizar. Olha, Judinho, o HITS, esse que vamos retomar, a ala evangelística do Defesa da Fé. O HITS está nos ensinando a ser igreja, está nos ensinando a evangelizar. Jonas chegou e falou dos fracassos dele, do problema dele, da experiência dele que foi salvo por Deus, né? E falou da palavra de Deus, da experiência e da palavra de Deus. Isso é tão poderoso, meus queridos, porque sabe o que isso aqui quer dizer? Quer dizer assim, ó, os seus fracassos, os meus fracassos, os seus traumas, os meus traumas, as nossas tristezas, experiências negativas, as nossas cicatrizes, quando não feridas abertas, do ponto de vista de Deus, são o quê? O que é? Todas as decisões erradas que uma vez tomamos na vida, os erros que fizemos, os fracassos, traumas, feridas abertas que temos diante do Senhor, se transformam em quê? Se transformam em espécie de tijolos com os quais Ele construirá o reino de Deus aqui na terra. Ele faz, meus amados, o Senhor, Ele faz de nossas feridas o nosso ministério. Isso é poderosíssimo. O Senhor faz de nossas feridas o nosso ministério. Assim como foi com Jonas, foi comigo, foi com tantos aqui. E qual é o resultado disso na vida de Jonas? Quando ele simplesmente prega a palavra de Deus, se torna sinal para aquele povo. O que é sinal? Demonstrando que nele, ele conseguiu em Cristo a saída em meio ao julgamento. Qual foi a consequência disso? Aí é que a gente fica impressionado. Uma cidade inteira se converteu. Nínive por inteiro se converteu. Eu tenho outra coisa impressionante aqui, viu? Que é o seguinte: a Bíblia é tão maravilhosa que a gente pode pensar assim, né? Mas espera aí, rapaz, Deus usa das suas feridas para fazer o seu ministério. De tudo que você passou de ruim, você pode transformar isso para abençoar vidas de outras pessoas.
Mas será que Deus está mais preocupado com o trabalho dele aqui na terra do que com a pessoa? Será que Deus está preocupado com o trabalho do reino aqui acima de tudo do que com a pessoa? Se você pensar bem, a própria estrutura do livro de Jonas é uma prova de que Deus não é assim. Olhe, conforme nós veremos, o livro de Jonas nos mostra que a cidade inteira se converteu. Olha que é muita coisa, viu? A cidade inteira se converteu. Mas me diga uma coisa, o livro que fala isso tem a conversão da cidade como foco da história do livro? Não. Como é que nós temos um momento na história da humanidade em que a cidade inteira se converte e o livro que fala dessa conversão tem por foco o interesse de Deus em resgatar o coração de Jonas, um crente fujão, um crente relutante, um crente que tentava escapar de Deus? Olhe que impressionante. Onde nós lemos, o livro em que lemos, que a cidade inteira se converteu pela palavra do Senhor, não tem como objeto central desse livro esta conversão da cidade, mas sim o coração de Deus em resgatar o crente que queria escapar do Senhor. A Bíblia é alto nível demais, né? É tão simples e tão poderosa, tão singela e tão extraordinária. É impressionante, meus queridos. Isso também fala muito ao nosso coração. Por quê? Porque a cidade inteira se converte nesse método utilizado por Jonas. É um método para ser utilizado pela igreja. Está aí uma coisa perfeita para ser utilizado pela igreja. Se você busca biblicamente um método para atuar no mundo, na conversão do mundo, use o método que, segundo a Bíblia, converteu uma cidade inteira. E qual é o método? Pregação centrada na palavra do Senhor. Pregação centrada na palavra do Senhor. É possível ter uma igreja que não seja centrada na palavra do Senhor? É possível ter uma igreja que negligencie o ensino da palavra do Senhor? O que mais vamos inventar? O que vamos inventar mais? O que existe fora da mensagem cristocêntrica? O que existe de bom fora da mensagem que Cristo é o centro? Não é? Os pastores por aí têm tentações, né? Tentações às vezes de pautar o que vai ser pregado pelo que a audiência quer ouvir. Não é o que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam a pregar a palavra de Deus, independentemente se a pessoa quer ou não ouvir. Olhe, na carta aos Romanos, capítulo 10, no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É por isso que eu vivo dizendo aqui, existe um campo em que podemos atuar na igreja, mas esse campo não é o conteúdo. O conteúdo tem que ser a palavra do Senhor. Nós podemos atuar no método, tornar um método mais comunicativo, mas não no conteúdo. A heterodoxia pode existir no método, mas o conteúdo é ortodoxo, é a palavra do Senhor. É por quê, meus queridos? Porque às vezes a geração passa a querer fazer com que a mensagem para atingir o mundo seja uma mensagem que vista a roupa do que quer ouvir e não que o outro se adapte à palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos, nós não podemos perder isso de perspectiva e temos a tentação às vezes de fazer isso. Às vezes nós lidamos com a palavra de Deus como se ela fosse uma palavra como outra qualquer. Não. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela transforma. E às vezes parece que a gente está perdendo isso de perspectiva. A palavra de Deus salva casamentos. A palavra de Deus muda vidas. A palavra de Deus cura doenças do físico e da alma, do corpo e da alma.
Será que estamos perdendo isso de perspectiva? Será que estamos na igreja lidando com a palavra de Deus como se ela não tivesse poder? Em Jonas transformou uma cidade. Será que quando a gente tem problemas, situações, será que a gente pensa assim, peraí, como é que eu posso aplicar a palavra de Deus a esse problema? Não existe um só caso que eu conheça em que haja uma aplicação séria da palavra de Deus à situação difícil que não haja solução. Não existe. Porque nós somos tentados a olhar para a palavra de Deus como se fosse unicamente informativa. Ela não é unicamente informativa. Os 66 livros da Bíblia não são unicamente informação, são um corpo com poder. Olhe, meus amados, deixe-me assim, eu peço licença para ser bem sincero com vocês. Você acredita mesmo no poder das Escrituras? Não precisa me responder, né? Responda para você mesmo. Você acredita mesmo no poder das Escrituras? Você sabe realmente que quando você se expõe às Escrituras, algo é transformado em você? Tem muita gente que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas por alguma razão, no coração mesmo, lá dentro, quando se encontra nos labirintos mais obscuros da sua mente, da sua psique, né? Nos labirintos mais obscuros durante a noite, quando ele se expõe, está nu diante do Senhor, quando vai investigar, diz assim, eu posso até acreditar que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é difícil às vezes para alguns acreditar que a Bíblia faz o trabalho de Deus. Vocês sabiam que a Bíblia faz o trabalho de Deus? Aí fica a gente às vezes aqui discutindo assim, às vezes eu me pego até pensando sobre isso, eu tenho até que me recriminar, vou fazer como aquelas outras religiões, comprar um chicote para ficar me chicoteando. Brincadeira, né? Mas eu fico pensando assim, como deve ser a igreja do século 21? Como deve ser a igreja do futuro? Aí eu digo, meu amigo, livro de Jonas, como é que deve ser? No conteúdo é a mesma de sempre. A igreja não muda. No conteúdo ela não pode mudar. Deve ser uma igreja fundada na palavra e na oração. Não existe alternativa viável a isso, possível a isso. O método pode alterar, mas a essência, o conteúdo é ortodoxo. É ortodoxo. Se você quiser tirar o foco de Cristo e colocar na pessoa que ouve, é qualquer outra coisa menos igreja. Se você quiser fazer a igreja como uma grande reunião de coaching, é outra coisa, mas não é igreja. Se você quiser fazer da igreja um grande clube social, pode ser legal, mas não é igreja. Não bota o nome igreja, bota outra coisa. Não é igreja. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dá tranquilidade, nos dá segurança. Quando nós vemos isso, a igreja do Senhor, ela é fundada na palavra do Senhor. É fundada no crescimento e intimidade com Deus. Meus amados, olha aqui o livro de Salmos, no capítulo 19, versos 7 e 8. Veja que coisa belíssima quanto ao fato de que a palavra é apta, é capaz de transformar. Olhe só. Olhe, se nós conseguirmos dizer genuinamente em nosso coração, como Davi fala em seu salmo aqui, estaremos na vontade do Senhor, em relação ao que entendemos da palavra de Deus. Olhe que coisa linda, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita, ela atende aos mais rigorosos critérios intelectuais, mas ela não é só isso, ela tem um poder, ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Sim, você pode colocar as Escrituras no canto da parede, sob escrutínio, investigação profunda.
ver a confiabilidade da Bíblia, checar com fatos históricos. Só o livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Tudo isso é incrível, satisfaz, anima a nossa mente, o nosso intelecto. Mas não é só isso, ela tem poder, porque olha, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Não é apenas conhecimento, é sapiência. Eu até postei hoje um negócio que dizia assim, sobre as universidades, dizia assim: as universidades estão se afundando no conhecimento, nas informações, mas estão sedentas de sabedoria. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm um grande conhecimento, mas não têm sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria eles têm de aprender, não vem deles, vem do Senhor, vem da palavra de Deus. Olha como as escrituras continuam: os preceitos do Senhor são justos, sim, atendem aos critérios mais severos da moralidade, aos critérios axiológicos mais profundos, atende a todos eles. Mas não é só isso, eles têm poder, eles dão alegria ao coração. Estamos perdendo essa perspectiva da palavra de Deus, que ela tem poder. Quer ser ateu, vá fazer teologia na Alemanha, a probabilidade aumenta muito. Cursos de teologia ensinados por professores ateus, que conhecem as escrituras, mas não pensam, não sabem que ela tem poder. Olha como termina aqui: os mandamentos do Senhor são límpidos. É verdade, são límpidos, mas acima de tudo, eles trazem luz aos olhos, eles têm poder. Então não podemos estar na igreja, meus queridos, como pessoas que são inocentes quanto a isso, inocentes quanto às escrituras, como um corpo com poder, que transforma vidas. Não podemos. Pode haver ministério cristão que não seja centrado nas escrituras? Não pode. Pode haver saúde espiritual de cada um de nós, se nós não identificarmos que estamos crescendo em amor pelas escrituras? Não pode. Nós temos que averiguar, estamos crescendo em amor pelas escrituras, sim ou não? Se não, é um sinal vermelho, temos que investigar o que está ocorrendo. Foi diante da exposição à palavra de Deus que Jonas levou a Nínive, aos ninivitas, que eles se converteram. Vamos ler agora os versos 5 a 9 do capítulo 3 do livro de Jonas, quando as escrituras dizem assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. O 8: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. 9: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Meus queridos, olhe como o verso 5, volte ao verso 5, Daniel, começa esse trecho que lemos. Tem coisa mais bela do que isso, se tratando de assírios. Os ninivitas creram em Deus, e isso fez com que eles mudassem o comportamento, mudassem suas vidas, mudassem totalmente. Suas vestimentas passaram a representar arrependimento. Não é obrigado a pessoa se vestir dessa forma, não é a causa de nada, mas isso foi uma consequência de um arrependimento. Passaram
refletir o seu arrependimento, seu comportamento passou a exteriorizar um novo tipo de fé. Nada disso, repito, é a causa do arrependimento, mas a mudança da forma em que estamos no mundo é uma consequência do arrependimento. Você muda, eu mudei, todo mundo muda. Quando nós nos convertemos genuinamente, o comportamento muda como consequência da conversão, não como causa. Alguns, quando se convertem, inclusive, mudam seu estilo de roupa, deixam certos hábitos, passam a não falar palavrões. Tudo isso muda. As pessoas mudam as suas prioridades quando se convertem, mas tudo como decorrência de uma mudança genuína que vem de dentro para fora, do coração para fora. Não há mudança efetiva de fora para dentro, há mudança efetiva de dentro para fora. Mas o fato, meus queridos, é que a história registra aqui em Nínive um dos maiores avivamentos que a humanidade já viu. Foi poderoso. Você imagine aí uma cidade inteira se converter. E diante desse avivamento, dessa transformação de dentro para fora, diante de um coração transformado, a resposta de Deus não poderia ser outra senão a imediata. É o que nós lemos aqui no verso 10 do capítulo 3 de Jonas. Olha o que as escrituras dizem: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Meus queridos, quando lemos isso aqui, é que vemos, são expressões como essa que nos mostram o coração de Deus. Nós temos aqui uma expressão sublime da misericórdia do Senhor. Esse princípio é um princípio de Deus, de que Ele avisa do julgamento, mas Ele mostra a saída. É um princípio que está estabelecido nas Escrituras, e de maneira clara, por exemplo, pelo profeta Chorão, que é Jeremias. Abra em Jeremias, no capítulo 18, vamos ver o que Deus fala por Jeremias, nos versos 7 e 8. Olha esse princípio estabelecido aqui, que ele apenas tem um exemplo dele em Jonas. Olha o que o profeta Jeremias registra: se em algum momento, Deus falando, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. É claro, meus queridos, que o termo arrepender-se é uma maneira humana de referir a ação de Deus, mas o que Deus estabelece aqui são os dois momentos da sua misericórdia, de demonstrar o julgamento, avisar do julgamento, mas avisar da saída e garantir que, se houver a mudança efetiva de coração, aqueles que assim o fizerem não serão submetidos ao julgamento de Deus. Meus queridos, avisar do julgamento, providenciar a saída, não é? E outra coisa que nós vemos Deus sempre se move diante dos avivamentos. Eu estou muito preocupado com um avivamento. Eu vejo que o mundo tem se esfriado, caído numa monotonia de perda da fé, no marasmo, é com a história do sertão que eu falo, do mormaço. Parece que os crentes estão como aquele cachorro no mormaço lá no sertão, fica lá deitado, balançando um rabo para um lado para o outro. E assim, a gente está perdendo a paixão por Cristo, a paixão por Deus. A gente está perdendo a paixão pela palavra de Deus. Nós precisamos realmente de um avivamento. Mas o que eu vejo também, o problema é que tem pessoas que procuram avivamentos em lugares e esquecem de procurar onde ele deve buscar em primeiro lugar, que é dentro de si. Tem que buscar um avivamento dentro de si. Vamos olhar para nós mesmos e saber o que está ocorrendo. Nós devemos ser crentes avivados.
Devemos ser crentes que somos apaixonados por Cristo. Apaixonados por Cristo. Por isso, meus queridos, é que eu sempre assim fico falando à igreja. Será que estamos crescendo, estamos em uma crescente de amor pela palavra de Deus? Se não, temos que agir. Você não vai deixar uma coisa que está falindo falir. Você tem que ter consciência. Eu estou no transcurso do tempo, eu estou numa crescente ou numa decrescente no quesito de amor pela palavra de Deus. Se você achar que está reto ou que está levemente caindo, acenda o sinal vermelho. Nós temos que estar crescendo em amor por Deus, em amor pela palavra do Senhor. Será que estamos crescendo ou decrescendo na convicção do senhorio de Cristo em nossa vida? Será que nós dizemos assim: Jesus é o meu Senhor, mas na primeira oportunidade eu trago para mim a responsabilidade do senhorio da minha própria vida? Será que estamos fazendo isso ou não? Será que nós estamos olhando para a Bíblia como olhamos para um catálogo telefônico, como olhamos para uma enciclopédia, um vademecum, olhando para um compêndio? Será que estamos olhando para a Bíblia assim? Ou não? Se estamos olhando assim, é algo errado. Será que de fato, quando dizemos assim, rapaz, a palavra de Deus é a solução para o seu problema, será que acreditamos nisso? Ou essa ideia se forma unicamente nas cordas vocais para frente? Será que essa ideia, ela habita a nossa mente e o nosso coração? Será que temos a convicção de que qual seja o seu problema, a palavra de Deus é a solução? Se não, nós temos que reavaliar a nossa saúde espiritual. Será que estamos assim rendidos diante do Senhor e dizendo assim, que a palavra de Deus me inunde por completo? Que como é que diz aquele negócio do mosquito? Que eu esteja... Existe essa música em português que diz, você está lembrado do que eu estou falando? Que estou tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da palavra de Deus, que se o mosquito me morder, me picar, aí o mosquito sai cantando, como é? Você sabe dessa história? O rapaz disse assim, que eu esteja tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da palavra de Deus, que se o mosquito me picar, ele sai cantando, há poder no sangue de Jesus, né? Ele disse, o mosquito sai, há poder. Aí tem essa música, né? Em português tem essa música. Tem, Juninho, essa música? Aí tem esse negócio. Será? Nós temos que ser assim, pessoal. O livro de Jonas, ele é uma janela para o coração de Deus, mas como eu disse, é também um espelho para nós. Se em Jonas nós vemos quem Deus é, também em Jonas somos chamados ao posicionamento diante desta nova realidade que nos é posta, a realidade do sobrenatural. Como é que podemos ser crentes diante de uma palavra sobrenatural e querer viver naturalmente? Há algo que não fecha. Há algo que não fecha. A palavra de Deus, em Jonas aqui, nós vemos converter uma cidade inteira. Uma cidade inteira de assírios. Eu ainda falo assim, né? Uma cidade daquele, eu estou sendo até preconceituoso, né? De assírios. Aliás, me permita só um parênteses, teologicamente, em inúmeras situações está provado que no Antigo Testamento o Deus não é apenas o Deus dos judeus. Não é apenas o Deus dos judeus. Aqui é Deus se voltando para a salvação de um povo que não tem nada a ver com o judeu. No Antigo Testamento. Tem nada a ver com o judeu. Em Ruth era uma moabita. Pior ainda, pior que o assírio não é não, mas chega perto. Chega perto. Mas será que nós vemos aqui, a palavra de Deus foi e converteu uma cidade inteira? Será que ela não pode converter todas as áreas da minha vida, da sua vida? Será que ela não tem poder para isso?
Será que a palavra de Deus converte essa área, essa área, essa área, essa área, mas essa aqui não? Tem gente editando a Bíblia, arrancando as partes que não quer. Arranca mesmo. Se é literalmente eu não sei, mas não lê. Diz, Jesus não quis dizer isso não. Temos, meus queridos, de crescer na capacidade de nos render. A realidade é essa. C.S. Lewis, ele diz uma coisa que eu me identifico. Ele diz assim: minha conversão é uma rendição. A minha foi também. A de muita gente é uma rendição. Temos que crescer na capacidade de nos render diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. A rendição do sobrenatural de Deus é o que muda tudo. A pastora aqui já pregou várias vezes, de vez em quando eu prego. É a perspectiva da eternidade que dá sentido e propósito para o que vemos aqui na terra. É só diante disso, meus amados, mesmo que estejamos passando por dificuldades, e todos nós as temos, já disse aqui várias vezes, de uma capa a outra da Bíblia, a Bíblia não garante que não teríamos dificuldade, pelo contrário, ela diz que no mundo teremos aflições, né? Mas diz também que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas se estamos passando por dificuldades, nós temos que saber que temos a palavra de poder. Não é uma palavra qualquer. Não é um texto elaborado, bem estruturado, filosófico, por exemplo, que é um texto que pode até nos satisfazer intelectualmente. E há textos belíssimos, né? O próprio Nietzsche, se você for ler Nietzsche no original, é uma poesia. Poesia. Intelectualmente satisfaz a nossa intelectualidade, mas aquilo é morto. A Bíblia é uma palavra de poder. Nós não só temos a palavra de poder, mas só temos um Espírito de Deus, do Deus do poder. Como diz Paulo, para encerrar, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 a 18, isso nos fala como devemos estar nessas situações. Na segunda aos Coríntios 4, 16 a 18, a Escritura diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.